Quem sofre na questão da comunicação sabe como isso é difícil, né? Como é cansativo ter problemas na comunicação. E Ellen, qual é o maior problema, né? Vamos conversar a respeito. Antes de falar o problema, vamos só explicar, né? Vamos só lembrar um pouquinho, né? O que é a comunicação? A comunicação, ela implica em dois pontos importantes. Primeiro, você tem que falar, né? A comunicação, você vai informar o que você pensa, você vai informar o que você sente. Então, a comunicação, você informa o que você pensa, o que você sente. A outra parte é o que? Você também tem que saber ouvir o outro, ter uma escuta. Então, na comunicação precisa do quê? Você precisa se comunicar, você precisa falar, você precisa informar o que está acontecendo, o que você quer que a pessoa compreenda. E do outro lado também, o outro e você, né, dependendo da ordem do que vocês estão conversando, você precisa ouvir o outro, precisa aprender, o outro precisa saber te ouvir. Então, é bem simples o que a comunicação significa, né? Você expressar, você comunicar o que você sente, o que você pensa e ouvir o que o outro pensa, a opinião do outro também. Mas, Ellen, se a comunicação é algo que aparentemente é tão simples, por que dá tanta confusão? Por que parece que é tão complicado comunicar? Por que a hora que eu vejo, eu falei o que eu não gostaria de ter falado? Ou porque eu tenho tanta coisa que eu quero falar e eu não consigo me expressar? O que acontece? É exatamente isso que nós vamos conversar hoje. A gente vai falar sobre sentimentos que atrapalham uma comunicação. E eu vou conversar a respeito de 3 sentimentos, tá? O sentimento da rejeição, o sentimento da insegurança e o sentimento da vingança. Então, nessa live de hoje, são vários sentimentos que podem atrapalhar uma comunicação. Mas hoje, em específico, então a gente ficaria aqui, né, horas e horas. Mas hoje eu pensei nos 3 pontos que são extremamente importantes e muito comuns. Então, nós vamos trabalhar esses 3 sentimentos hoje. Só para dar um oizinho aqui pro pessoal. Dani, querida, seja bem-vinda. Fer, seja bem-vinda. Outra Fer, seja bem-vinda. Márcia, minha querida, seja bem-vinda. Cissa, seja bem-vinda. Juju, seja bem-vinda. Delfa, Eliane. Então, vamos lá. O primeiro sentimento que nós vamos conversar hoje é o sentimento da rejeição. Você já sentiu isso aí dentro de você? Você é uma pessoa que você se sente rejeitada? Dependendo da forma que a pessoa fala com você, você sente assim, parece que te dói, parece que você sempre tem a sensação que a pessoa está te tirando, que a pessoa ela tá te rejeitando, que parece que existe dentro de você sempre essa sensação que o que você fala a pessoa está ignorando, ela não está aceitando aquilo que você fala, ela está rejeitando a sua opinião, rejeitando a sua comunicação. O que acontece, e muitas vezes é tão interessante, que essa rejeição muitas vezes não está nem acontecendo. A pessoa nem está te tirando, mas parece que você vive com essa sensação que a rejeição te persegue. Então parece que você sempre se relaciona com alguém, você sempre se sente rejeitada. Isso já é uma coisa que está dentro do seu coração, antes mesmo de você se envolver com essa pessoa, ou já repetiu em outros relacionamentos, mas parece que você sempre sente esse sentimento de rejeição. E o que acontece quando uma pessoa ela tem o sentimento ela sofre da rejeição? Uma pessoa quando ela sofre da rejeição, o que acontece? Na hora que ela vai falar, existem 2 manifestações. Ou vai ser aquela pessoa, quando ela se sente rejeitada, ela agride, né? Ela vira uma pessoa agressiva. Porque se eu penso que alguém está me tirando, se eu penso que alguém está me rejeitando, o que automaticamente muitas emoções funcionam, como que essas emoções funcionam? Elas acabam atacando. Então, é aquela situação. Você está conversando com alguém, né? Você está conversando no seu relacionamento, você está expondo o seu ponto de vista. E às vezes a pessoa, o seu namorado, a sua esposa, está apenas distraído, está apenas distraída. E na mesma hora você sente que ela está te rejeitando, que ela não se importa com o que você fala. Como você vai se portar nessa hora? É automático. Se você é tomado pela rejeição,
você já começa a atacar essa pessoa. Porque você pensa assim, ela tá me tirando, ela tá me rejeitando, a sua reação natural é o quê? Rejeitar. Aí você vai ser grosseira, aí você vai falar coisas para ofender. Aí o assunto, que era para ser uma pergunta sobre um determinado assunto, uma coisa super do nada, vira uma briga. Porque nessa hora, ao invés de você comunicar o que você está pensando, o que você está sentindo, você vai comunicar o quê? Essa rejeição que está aí dentro do seu coração. Então você vai acabar o quê? Rejeitando, você vai acabar através do quê? Da agressão das palavras, sendo grossa. E aí, o que acontece? Muitas vezes não é o seu caso, muitas vezes pode ser que você não é aquela pessoa que é bocuda, que fala e que acaba com a pessoa. Pode ser que você não seja assim. Pode ser que você não use da agressão, mas pode ser que você se torne aquela pessoa, o sentimento do melindre aparece no seu coração. Aí você é aquela pessoa que ninguém pode falar nada pra você, que você já fica toda melindrosa, todo melindroso. Então tudo você chora, tudo você fica triste, tudo você para de falar. Parece que a pessoa para falar com você, para se relacionar com você, para ser seu namorado, para ser seu marido, para ser sua esposa, para ser sua noiva, a pessoa tem que sempre pisar em ovos com você. Por quê? Você já tem você carrega esse sentimento de rejeição no seu coração e dificulta a comunicação das pessoas com você, a comunicação do seu parceiro, da sua parceira com você. Então você vai ser aquela pessoa que é difícil falar com você. Porque tudo que vai falar para você, você leva para outro lado, tudo você leva como um ataque, tudo você leva como uma ofensa. E pode ser que você esteja aqui na live e você fala, puxa vida, Ellen, é assim mesmo que eu me sinto. Parece que a pessoa não pode falar nada para mim. Eu já me sinto tirada, eu já sinto que a pessoa ela tá querendo enguiço comigo, ela já tá querendo me humilhar, parece que eu sinto dessa forma. E muitas vezes eu ataco ou muitas vezes eu choro, eu paro de falar, eu não dou conta de conversar. Percebe que um sentimento que está dentro do seu coração, uma rejeição mal resolvida, às vezes essa rejeição está muito ligada à sua história de vida. Aí, o que acontece? Você acaba, o que era comunicação, lembra? É você comunicar, informar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, serve, e ouvir, né? Aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro sente, para você, aí acaba o quê? Esse sentimento da rejeição acaba estragando a comunicação, que é vital num relacionamento. Porque esse sentimento de rejeição no seu coração vai fazer você se sentir sempre atacada, como diz aqui a Dani, eu estou muito reativa, percebe? E aí a comunicação acaba sendo ineficaz, acaba gerando uma briga. Não tem comunicação, por quê? Por causa dessas reações, tanto agressivas, quanto também a questão melindrosa. Percebe que a questão vira para os dois lados, tanto para o melindre quanto para a agressão. E aí, qual é o problema disso? Esse sentimento da rejeição você precisa tratar no seu coração. Você precisa descobrir o que a rejeição tem a ver com a sua história, que faz você sempre se sentir assim. Senão, você vai começar a ter sempre problema no seu relacionamento amoroso por um trauma que você tem, que está lá atrás, e você vai acabar descontando, vai acabar aparecendo aonde nem deve aparecer. Entende? Então, esse sentimento de rejeição pode estar prejudicando o seu relacionamento hoje, que pode ser que ele nem tenha rejeição acontecendo. Entende? E se tiver, Ellen, mas isso no meu caso, e se tiver a rejeição? Mesmo assim, você precisa aprender a comunicar, a falar o que está acontecendo. Não a espancar, a brigar com o outro nas palavras e também nem ser tão sensível ao ponto que o outro não pode falar com você. Entende? Então, qual é o segredo daqui? É informar e ouvir. Mas percebe que um sentimento pode destruir essa informação, a maneira de dar a informação e a maneira de receber essa informação? Para facilitar também o seu entendimento, eu vou conversar agora a respeito de um sentimento que fica um pouquinho mais fácil de entender, que é o sentimento da insegurança. Uma pessoa, quando ela é insegura, uma pessoa, quando ela tem... ela não consegue confiar nela, ela não acredita nela, ela tem essa insegurança, ela tem esse problema com ela mesma, o que acaba acontecendo são pessoas que muitas vezes têm dificuldade de falar. Como que se manifesta isso? A pessoa não consegue falar. Ela não consegue expor. Ah, peraí, gente.
voltando, eu esqueci uma parte muito importante. Antes de entrar na insegurança, eu não posso esquecer disso, tá bom? A pessoa, quando ela se sente rejeitada, ela tem muita dificuldade de expor o que ela pensa. Por quê, Ellen? São aquelas pessoas que elas estão travadas, elas não conseguem falar o que elas pensam, o que elas sentem. Sabe por quê? Ela sempre acha que ela vai ser ela não vai ser ouvida, ela vai ser rejeitada, que aí ela não se sente à vontade para expor o que ela sente. E muitas pessoas reclamam: nossa, Ellen, você não sabe como é difícil ser casada com a minha mulher, porque ela não fala, ela não fala, eu não sei o que passa na cabeça dela. Nossa, Ellen, como é difícil, porque o meu marido ele nunca expressa o que ele pensa, o que ele sente, e é muito difícil conviver com alguém assim, a gente nunca sabe o que passa na cabeça dele. Mas muitas pessoas já me procuraram e falaram assim: Ellen, eu até tento falar, mas quando eu vou expor o que eu penso, ninguém me escuta. Quando eu vou falar o que eu penso, já tomo uma bordoada na cabeça que eu já não tenho nem vontade de falar. Então, às vezes, você reclama que a sua parceira, o seu parceiro, eles não falam. Mas o meu convite para você agora é você investigar o seu coração. Peraí, mas como que eu recebo o que o meu esposo, o que a minha namorada fala? Como que eu escuto? Será que eu sei escutar? Porque às vezes você não sabe escutar. E aí o que acontece? Você pressiona tanto que o outro não fala, e aí dificulta mais ainda a pessoa. A pessoa já tem dificuldade de falar. Por quê? Com certeza ela nunca se sentiu à vontade para expor o que ela pensa, o que ela sente. Certeza que ela não foi validada, não foi respeitado os sentimentos dela. E é por isso que essa pessoa hoje é travada e não consegue falar. E aí você tá já do saco cheio disso, você começa a espremer a pessoa. Mas é importante que você fale, e eu concordo com você que é importante que essa pessoa fale. Mas às vezes o jeito que você está comunicando isso está mais atrapalhando do que ajudando. Às vezes você está mais inibindo o outro do que facilitando o processo dele entender. Percebe, gente? Então, às vezes, na ânsia de você querer resolver essa história, você pode estar piorando a situação. Porque você não consegue informar. Mas, Ellen, como que eu poderia informar de uma outra forma, então? Porque eu não sei. Informando: olha, eu percebo em você que você tem dificuldade de falar. E eu sei, eu não consigo entender o porquê que você tem dificuldade em falar, mas eu queria só que você soubesse que eu tô aqui e que eu quero te ouvir. E aprenda a escutar. Porque muitas vezes você reclama que o outro não fala, mas você tem problema de ouvir. E se você tem problema de ouvir, o outro nunca vai conseguir falar com você também. Quantas pessoas já me falaram assim: Ellen, no meu casamento, no meu noivado, aqui no meu namoro, eu desisti de falar. Pra que falar? Eu nunca sou ouvido. Fala pra quê? Ela nunca me ouve. Ele não me ouve, ele pergunta minha opinião. Eu falo A, ele escolhe a B. Então pra quê? Muitas pessoas não falam porque não se sentem importantes. Elas não se sentem importantes. Elas não se sentem respeitadas. Ou, mas eu respeito. Mas às vezes a pessoa nunca foi respeitada na vida. Então é importante você acolher essa dificuldade, né? Em ajudar a pessoa a se comunicar, a falar. E se você se relaciona com alguém que já é esquentado e que fala até demais, é importante também você não revidar, porque senão vai ser assim, um grita, outro grita mais alto, e isso é uma escala que não tem fim. Mas nesse momento é importante você sentar com a pessoa e falar: olha, eu não sei o porquê, mas você está se portando como se eu estivesse te agredindo, você está falando um monte e eu só te perguntei aonde estava a chave do carro. Eu não sei se você está percebendo, mas o que está acontecendo com você? Porque você está estourado, você está estourada, não está acontecendo nada entre a gente. É importante você informar. Entende como é diferente do que o ataque? Nessa hora, muitas pessoas já atacam. Mas se você quer estabelecer um relacionamento bom com o seu parceiro e com a sua parceira, é importante que você aprenda a informar o que está acontecendo. Fale o que você está pensando, fale o que você está sentindo. Então quer dizer que eu não posso falar? Você pode falar tudo e você deve falar tudo. Mas você precisa medir muito bem as palavras, você precisa saber a hora certa de falar. Porque esse negócio de falar: não, eu gosto de falar, eu falo, eu sou sincero, eu falo mesmo, muitas vezes você não está sendo sincero, está sendo mal educado, está sendo grosseira. Entende? Que não tem a ver com uma pessoa bem resolvida e que fala, porque tudo tem um momento certo de falar, tem um momento certo de fechar a boca. Então quer dizer que você está querendo dizer que eu tenho que me anular? Nunca. Mas percebe que tem um momento certo de falar? Porque às vezes você nem está querendo resolver essa história toda, entende?
Tá mais por uma questão da criação do conflito. Percebe, gente? Então, se você identifica em você esse sentimento de rejeição ou no seu parceiro ou na sua parceira, é importante que vocês conversem. Se vocês estão com medo, se vocês estão agindo assim porque vocês estão se sentindo rejeitados, qual é o melhor remédio para isso? Se sentirem aceitos um pelo outro. Entende? Então, é conversar, é alinhar o pensamento, é falar, olha, eu tenho desculpa, eu falei de um jeito que não deveria falar, mas eu quero que você saiba que eu quero te ouvir. Eu tenho dificuldade em ouvir. Fala, assuma as suas dificuldades. Olha, eu tenho dificuldade de ouvir. Me desculpa, a hora que eu atropelei você mesmo, não deixo você falar. Mas assuma, conversa, comunica. Olha, eu tenho essa dificuldade e eu estou disposta a querer fazer diferente com você. Então eu preciso da sua ajuda para ser diferente. Porque você parar de falar comigo não vai mudar meu problema. Entende? A Rose está dizendo, concordo com você. Que bom, Rose. E fez sentido para vocês, gente, como um sentimento que está aí escondido dentro do seu coração pode estragar a sua comunicação, tanto a forma que você fala quanto a forma que você ouve? Agora nós vamos conversar a respeito da insegurança, que também é um sentimento que destrói totalmente uma comunicação. Vamos lá. Uma pessoa, quando ela é insegura, ela não confia nela mesma. Ela nunca tem certeza do que ela pensa. Ela precisa sempre da afirmação do outro para ela se sentir bem. Então, o que é insegurança? É a falta de segurança nela mesma, em si mesma. E se você tem essa insegurança, você vai buscar segurança em quem? Já que você não tem em você. No seu parceiro, na sua parceira. E qual é o problema de você buscar a sua autossegurança no outro? Vou te explicar. Existem dois problemas aí. O primeiro é como você não confia em você, você não confia no que você fala, você muitas vezes nem sabe. Porque às vezes a pessoa ela nem sabe o que ela quer, ela é tão insegura, ela tem tanta dificuldade em se conhecer que ela nem sabe o que ela pensa, ela nem sabe do que ela gosta, ela nem sabe o que ela tem que comunicar. E nessa questão, como ela não sabe, ela só tem o desejo do quê? Ela não tem aprovação própria, a aprovação dela está no outro, o que ela faz? Ela busca a aprovação do outro, então ela não fala o que ela pensa. Ela não fala porque ela não quer arrumar uma briga, ela não fala porque ela não quer que o outro pense mal dela. Ai, você acha que eu vou falar que eu não gosto disso? O que ela vai pensar de mim? O que ele vai pensar de mim? Percebe? Você é tão inseguro, você é tão insegura que você não mostra quem você é. Você não mostra o que você pensa, você não mostra o que você gosta, você não mostra o que você não gosta. Aí você aguenta um monte de sapo, que era tão mais simples você comunicar. Eu não gosto disso, ou eu gosto dessa forma. Percebe como é mais fácil quando você comunica, quando você informa, mas pode ser que esse sentimento de insegurança tenha arrebentado a sua comunicação, porque você vai ser aquela pessoa que você nunca vai expor o que você pensa. Aí que acontece é difícil para o outro, porque parece o quê? Que você não tem opinião, e é horrível conviver com alguém que não tem opinião. Ah, onde você quer ir hoje? Não sei, tanto faz, o que você quiser. Aí parece que está convivendo com nada, porque a pessoa não pensa, ela não tem gosto, ela não sabe o que ela quer. Aí então parece que você convive com você mesmo, porque o outro não tem resposta. Percebe que na ânsia de você querer agradar o outro, você não mostra quem você é. E aí o outro sente o quê? Que ele está convivendo com nada. Isso é ruim demais. Ah, Eren, mas e se eu mostrar quem eu sou, o que eu penso e ele não gostar de mim? Melhor ainda, você já pula fora desse relacionamento. Entende? Oi, Dora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Percebe? Então, mas é porque e se ele não gostar de mim do jeito que eu sou? Uma pessoa tá com você, ela precisa gostar de você, e você precisa mostrar quem você é. Luana, tudo bem? Fabi, seja bem-vinda, sejam bem-vindas. Percebe, pessoal? Então, nesse momento é importante você falar, peraí, mas eu não consigo falar, porque o que ele vai pensar, mas é importante. A pessoa que você escolheu para se relacionar, ela precisa saber o que você pensa. Até quando? Porque tem muitas pessoas que falam assim, Eren, eu não vou falar porque eu não quero arrumar briga, eu não quero falar, beleza, mas aí você engole isso não desce.
E daqui 15 minutos você vai brigar porque a pessoa pegou um copo de água e colocou do lado direito e pôr do lado esquerdo. Aí você vai começar a brigar por causa de nada, percebe? Por causa de nada você vai brigar. Por quê? Isso está entalado dentro de você e uma hora precisa se manifestar. Insegurança reflete a dificuldade de falar não? Com certeza. Porque a sua dificuldade em falar não é porque você tem dificuldade. Muitas pessoas com essa questão de falar não falam assim, eu tenho dificuldade de me posicionar porque eu sou uma pessoa muito boa e eu gosto de fazer tudo pelo outro. Não é isso. No fundo, o que acontece? Você tem necessidade que o outro admire você, que o outro goste de você, que o outro concorde com você. Então você tenta fazer tudo pelo outro porque você é dependente da aprovação do outro. Não é nem pelo outro que você faz, é para a resposta que você vai ter do outro. O que você vai ganhar? A aprovação do outro. Então a sua dificuldade, a dificuldade que uma pessoa tem em falar não é de se posicionar com o outro, tá? Como a gente pensa muitas vezes. É uma dificuldade que a pessoa tem dentro do coração dela. Ela tem tanta necessidade de ser aceita pelo outro, porque no fundo nem ela se aceita, que ela não fala não para ganhar essa aprovação 100% do outro. Porque no fundo ela não tem nem dela mesma. Como se livrar da insegurança no dia a dia? Tava com insegurança para escrever essa pergunta. Ótimo, João Pedro. Nessa hora, João Pedro, é o quê? Se a insegurança é a falta de confiança em você mesmo, e nisso você vai buscando sempre a aprovação do outro e sempre a opinião do outro e tudo mais, comece a parar e pensar, peraí, mas o que eu penso disso? O que eu sinto sobre isso? Se eu tenho uma falta de segurança em mim, comece a trazer agora o foco em você. O automático vai ser você buscar a ajuda do outro, a opinião do outro. Mas nesse momento é o quê? Traga a sua opinião. Mas o que será que eu penso? Ellen, mas eu não sei, eu nunca parei de pensar nisso. Esse é o exercício. Você vai começar a tatear, descobrir o que você gosta, o que você não gosta. A insegurança é um trabalho de autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, mais segurança você vai ter em você mesmo. Vamos lá então. Então a pessoa quando ela é insegura, ela não fala, ela não consegue se comunicar. Ela vai ter uma dificuldade, ela vai se sentir amarrada, ela nunca vai expor o que ela pensa, porque ela não tem segurança nela mesma, então ela busca a segurança dela na aprovação do outro. Por isso que ela vai falar sempre sim, por isso que ela não vai expor nada de ruim que ela pensa e que ela sente. E isso atrapalha uma comunicação, concordam comigo? Já a outra parte de insegurança, o que acontece também? Uma pessoa quando ela é insegura, ela é uma pessoa que agride. Ela é tão insegura que se alguém discorda dela, ela surta. Por quê? Ela não confia no que ela pensa. Aí quando você fala pra ela aquilo que ela não concorda, você pensa ao contrário dela, ela fica totalmente desestabilizada. Percebe aquela pessoa que quando você contradiz o que ela fala, ela surta? Por quê? Porque ela é agressiva, porque ela é brava, porque ela quer tudo do jeito dela? É porque naquela hora acionou a insegurança dela. Quando você mostra que o que ela pensa não é verdade, ou que você tem outra forma de pensar, ela fica extremamente insegura, porque ela é dependente da sua aprovação. Quando você a desaprova, ela ataca. É a mesma insegurança da pessoa que não fala nada. Mas essa, ela não é que ela não fala, ela agride. Ninguém nem pensa que essa pessoa é insegura, porque ela mete a boca. Mas isso revela uma insegurança do coração. Ela é tão insegura ao ponto que se você discordar dela, ela não dá conta. Olha como ela é insegura. Ela precisa tanto da segurança no outro, que a hora que o outro discorda, acabou a segurança dela. Ela pira, ela surta, ela solta os cachorros, ela fala um monte, ela se arrepende. E muitas vezes a gente nem acha que uma pessoa assim é insegura, né? A gente acha que essa pessoa é dona de si, porque ela fala de boca cheia, porque ela se impõe. E isso é só um disfarce de uma pessoa que é insegura. Não tem segurança em si mesma. Uma outra questão na comunicação que atrapalha demais de uma pessoa que ela é insegura, a pessoa quando ela é insegura, muitas vezes ela só quer ensinar. Conhece pessoa insegura? É aquela pessoa que parece que ela sabe demais. Olha como a insegurança, tá percebendo, gente? Como a insegurança ela tem vários disfarces? Parece que na nossa mente a gente pensa que a pessoa insegura é a primeira pessoa que eu disse aqui. É aquela que tem dificuldade de falar. E não, é agressiva e é aquela pessoa que ela é a sabichona. Ela sempre sabe de tudo. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela te ensina? Tudo ela quer ensinar. Ela tá sempre ensinando as pessoas. Ela não consegue conversar. O que é comunicação? Eu falo e eu escuto. A pessoa, quando ela só quer ensinar, ela não escuta ninguém.
ela só fala, ela só ensina, ela só dá lição de moral, ela só mostra como tem que ser. Uma pessoa assim é uma pessoa insegura. Aparentemente, parece que a pessoa, quando ela ensina todo mundo, ela fala demais e ela sempre explica, e ela sempre fala, parece que ela é a pessoa mais segura do mundo, né? Não é à toa que ela fala, não é à toa que ela se expressa muito bem, não é à toa que ela está sempre ensinando. Mas pode para pensar, a pessoa que sempre está ensinando, ela é incapaz de ouvir, ela nunca escuta ninguém. Ela só fala, ela só ensina, mas ela não ouve ninguém. E por que uma pessoa tem necessidade de ensinar o tempo inteiro? Porque é uma pessoa insegura. Ela precisa da aprovação das pessoas, ela precisa se sentir segura na confirmação do outro. Então ela ensina, ela fala para o outro falar, é isso mesmo, que legal, você pensa assim. Percebe? E é difícil demais conversar com uma pessoa que sempre tem que ensinar. E se você hoje, você se identifica com isso, você fala, puxa vida, Ellen, eu acho que eu sou essa pessoa. Eu tô sempre ensinando, eu tô sempre dando lição de moral, eu tô sempre ensinando, eu tenho dificuldade absurda de ouvir, porque parece que ninguém tem capacidade de me ensinar. Ai, você pensa assim, ai, o que minha amiga vai falar pra mim de bom? Olha a vida dela. Aí você se coloca sempre uma pessoa superior. Você nunca consegue ouvir ninguém, porque é como se ninguém tivesse à sua altura para te dar um conselho, é como se ninguém conseguisse ser uma pessoa que consegue expressar ali o que você pensa, o que você sente, porque eu desvalorizo o que ela pensa, o que ela sente. Percebe? Então, muitas vezes, essa necessidade sua de ensinar o tempo inteiro, e você só ensina, e você só fala, e dá lição de moral, toma cuidado, porque isso é uma insegurança que está escondida aí no seu coração e que vai arrebentar o seu relacionamento. Sabe por quê? Não tem comunicação, não tem diálogo, não tem um relacionamento com quem só ensina. Você percebe isso? Porque só ela fala. Ela não ouve ninguém. Ela não escuta ninguém. Ela só ensina. Quem vai ensinar ela? Então tudo que o outro fala para ela não faz sentido nenhum. Só ela quer falar. Percebem? E se você identificou que você é uma pessoa insegura e que muitas vezes você não consegue se impor porque você nem sabe o que você pensa, o que você sente, é importante você buscar o autoconhecimento. Aliás, em tudo que eu estou dizendo aqui, né? Como é importante a pessoa se conhecer. Por isso que eu fiz essa série dessas lives, né? Que a gente está fazendo essa série de temas de sentimentos que atrapalham o relacionamento amoroso. Porque muitas vezes essas pessoas pensam que o problema dela está no casamento dela, que o problema dela está no namoro dela, está no noivado dela, e o que ela não percebe é que muitos desses problemas só estão se manifestando no relacionamento amoroso. Mas são problemas, são traumas que já estão dentro do coração dela há muito tempo atrás. E eles apenas aparecem, eles apenas manifestam no relacionamento amoroso. Então muitas vezes as pessoas trocam o parceiro, troca a parceira, mas não arruma o coração e não adianta de nada. Percebe que não adianta de nada? O que eu já vi de pessoas destruírem casamentos, destruírem namoros, destruírem relacionamentos, porque eram problemas ali internos da pessoa. Era uma dificuldade que a pessoa tinha dentro dela, que não tinha nada a ver com o outro. Mas a pessoa ela atribui ao outro, porque ela não consegue se ver, ela não consegue enxergar que a rejeição está dentro dela, que a insegurança está dentro dela. E esses sentimentos mal resolvidos, o Silvan disse isso, né? A insegurança atrapalha toda a nossa vida, certo? Exatamente isso. Então são sentimentos que se você não trabalhar no seu coração, você não sarar o seu coração, vai atrapalhar as suas relações, ok? E um sentimento que eu quero conversar com você, que ele é muito, muito comum, é o sentimento da vingança. Sabe, mas Ellen, como que se manifesta essa vingança? A vingança, gente, muitas vezes você nem percebe que você está querendo se vingar de alguém. Mas quantas e quantas vezes a comunicação vira uma arma na mão das pessoas? As pessoas elas usam da comunicação, não para informar e serem ouvidas. Elas usam da comunicação para se vingar. E como isso acontece? Oi, Dani, minha amiga, seja bem-vinda. E como acontece essa questão da vingança? Um exemplo, quando você está conversando com o seu parceiro, com a sua parceira, e você fala exatamente aquilo que você sabe que vai machucar.
Você fala aquilo que você sabe que vai desmontar a pessoa. Aquilo que mexe com a insegurança dela. Aquilo que mexe com o trauma dele. Aquilo que cutuca, aquilo que você sabe que derruba a pessoa. A maneira que você vai falar, a maneira que você está se expressando no seu relacionamento, se você percebe, e isso, gente, é muito sutil, tá bom? Porque todo mundo tem vergonha de assumir que quer se vingar. Porque parece que é uma coisa tão vergonhosa, as pessoas elas têm dificuldade de reconhecer que o que elas fazem muitas vezes é feio, é ruim, faz mal. E não querer enxergar isso faz muitas vezes as pessoas viverem muito mal e elas nem percebem que elas estão buscando a comunicação como uma forma de se vingarem, de estarem se vingando. Infelizmente, gosto de alguém assim. Ela não se enxerga, muito insegura e muito machucada, não confia em ninguém. Então, nesse momento, é importante agora você ter paciência, né, por um certo tempo, para ajudar ela nesse processo de resgate, de mostrar que com você vai ser diferente, mas principalmente é importante você direcionar ela a esse autoconhecimento. Porque muitas vezes você pode fazer de tudo para ela confiar, mas como isso está uma marca dentro do coração dela, ela vai ter dificuldade. Você pode ser maravilhoso para ela hoje, só que ela vai pensar assim, hoje é bom, mas amanhã pode acabar, porque ela não confia. Isso é um problema dela que pode estar manifestando apenas na relação de vocês. Então eu sugiro que você ajude ela, orientando ela de como é importante ela se conhecer. Quando ela começar a se enxergar, se reconhecer, se conhecer, ela vai começar a confiar nela, a ter a segurança própria. A gente só confia em quem a gente conhece, não é verdade? A gente só confia em quem a gente conhece. Só. Então, quanto mais uma pessoa ela começa a se conhecer, ela começa a confiar nela mesma. Oi, Lívia, minha amiga está aqui. Já já nós vamos fazer uma live juntas. Você que está aqui comigo hoje, se você quiser ficar para a live, tá bom? Nós vamos conversar sobre amor próprio, autoestima, como que a maneira que você se cuida, você se arruma ou você não se arruma, revela sobre você. Então fica aí comigo, beleza? Já falo de autoconhecimento. Ela diz que quer mudar, que eu quero mudá-la ou controlar ela. Percebe, Ed, como ela já sente tudo como uma forma ruim e negativa? Porque isso está dentro do coração dela. Que bom, Livete. E percebe, gente, que a comunicação, então, muitas vezes, dentro do seu relacionamento, se vingar. Então, ela está querendo dizer que toda aquela cutucada que eu dou, aquelas atravessadas que eu dou, aquilo que eu falo mesmo para machucar, pode ver, alguma coisa que você não gostou durante o dia, alguma situação que aquilo mexeu com você e você na hora não falou, você não comunicou que você não gostou, aí depois de uns 3 dias você vai lá e desconta. Mas se você tivesse falado, se você tivesse comunicado, olha, eu não gostei daquilo que você falou para mim, na mesma hora você daria o direito de resposta para o seu parceiro, para sua parceira. Ele poderia ter te explicado o que aconteceu e poderia ter resolvido, mas você guarda e uma hora você usa aquilo contra a pessoa que você ama, contra a pessoa que você está escolhendo estar do lado. Nós não estamos falando de inimigos, ok? A gente está falando de uma pessoa que você ama e que você escolheu estar junto. A gente só não pode esquecer disso. E tem uma outra questão na comunicação que as pessoas utilizam como vingança, tá? Essa é a maneira que a pessoa ela usa o silêncio para punir o outro. Então, como assim, Ellen? Tem pessoas, como eu disse, né, que elas têm dificuldade em expressar o que elas pensam, em expressar o que elas sentem. Aí é um outro problema. Mas tem pessoas que elas não falam, elas se calam, elas ficam emburradas. Elas não manifestam o que elas pensam, como uma maneira também de se vingar. Porque parece que fica claro, né? A pessoa que se vinga é aquela que xinga, aquela que briga, aquele que joga as coisas na cara. Mas o silêncio é uma forma de se vingar. É uma forma também de se punir. É uma forma de você oprimir o outro pelo seu silêncio. Porque aí você trata a pessoa com o quê? Com indiferença. Então a pessoa fala com você, você é indiferente. Se você sente isso no seu relacionamento, se você trata o seu parceiro, a sua parceira dessa forma indiferente, eu convido você a rever o que tem dentro do seu coração. Essa indiferença, usar esse silêncio, para e pensa, peraí, mas por que será que eu estou querendo me vingar do meu parceiro, da minha parceira? Por quê? E essa hora é importante você descobrir, porque se tem mágoa, se aconteceu uma coisa na história de vocês que você não engoliu, que você não perdoou, é importante que você fale. É importante que você coloque isso para fora. É importante que você dê o direito para o outro consertar o que ele fez. Consertar o que ela fez.
É importante esse direito, que você precisa dar esse direito para a pessoa. Essa pessoa ela precisa ter essa liberdade de conseguir ter esse momento de resolver essa situação com você. E se você é aquela pessoa que sempre pune pelo silêncio, você é aquela pessoa que fica 3, 4 dias sem conversar, sem responder mensagem, ou morando na mesma casa, não olhando no olho, passando reto, sendo indiferente, nesse momento é importante você dar o nome certo. Eu não estou me comunicando, porque você pode falar assim, ah não, é porque eu não quero falar, é porque eu não quero brigar. Você pode ter 1001 respostas bonitas, mas no fundo é que você está querendo punir o seu parceiro. Você está querendo se vingar da sua parceira. E isso não vai resolver. Ao invés de você arrancar o problema e você resolver o seu relacionamento, você está trazendo mais conflito. Você está trazendo mais problema para a sua relação. Percebe então? O meu convite para você hoje é você reconhecer, você olhar para o seu coração e você pensar, peraí, até então eu percebia que os meus relacionamentos parecia que era sempre tudo meio truncado. Ou porque eu não conseguia, a hora que eu vi eu já tinha falado um monte, ou porque eu sou muito espontânea mesmo, a hora que eu pensei eu já falei, ou porque eu sempre me calo, eu não consigo comunicar o que eu penso. E você sempre pensa que esse é um problema no seu relacionamento, que é porque meu marido é grosso, é porque minha namorada é sensível, e você sempre atribui ao outro. Mas o meu convite para você nessa live é você reconhecer o que tem dentro do seu coração. Quais sentimentos existem dentro de você que podem estar atrapalhando a sua comunicação e com isso pode estar dificultando a forma que você se relaciona. Porque para você vai ser mais fácil atribuir que o seu casamento não está indo bem, que o seu noivado está indo muito mal, que o seu namoro é uma porcaria, que não dá para conversar no seu relacionamento. É mais fácil esse caminho. Você culpar o outro, culpar a relação, porque é difícil muitas vezes reconhecer que você tem um sentimento dentro de rejeição que sempre te persegue, você é uma pessoa insegura, você não consegue confiar em você, você nem sabe no que você gosta ainda, e é por isso que muitas vezes você tem que se impor, e muitas vezes você vai ter que reconhecer para você mesmo que muitas coisas você engoliu, você fingiu que estava tudo bem, você até queria que tudo tivesse ficado bem, mas isso não passou, não desceu, você não engoliu e hoje você está se vingando, você usa a vingança como uma forma de comunicação. Percebe, gente, que é muito mais fácil atribuir que você tem um problema do relacionamento do que descobrir, do que reconhecer que você tem um sentimento de rejeição, um sentimento de insegurança e um sentimento de vingança aí dentro de você? Mas o que eu quero te dizer, é mais difícil assumir, só que o seu relacionamento nunca vai mudar se esses 3 sentimentos não saírem do seu coração. Você pode até manter uma boa imagem para as pessoas, que é o outro que tem o problema, mas o seu relacionamento não vai dar pé, você não vai ser feliz com ninguém. Você vai ter dificuldade no seu casamento, você vai ter dificuldade no seu relacionamento amoroso. Por quê? Porque você não está tirando do seu coração o que realmente tem aí dentro e que está atrapalhando o seu relacionamento. Ah, Ellen, mas a minha esposa, você não conhece ela tem um monte de problema. Ah, mas o meu namorado, ele é complicadíssimo. Ok, mas o que a gente sempre trabalha nessa live aqui, esse é um momento seu com você mesmo. Então retire isso tudo do seu coração. O outro ter problema, o outro ser problemático, o outro ser grosseiro, não apaga esses sentimentos do seu coração. Você não vai ficar com o seu coração limpo porque o outro é ruim, porque o outro faz mal. Mas a partir do momento que você limpa o seu coração, você trata os seus sentimentos, esses sentimentos aí que estão atrapalhando o seu relacionamento, você pode ser uma pessoa que não vai ser mais consumida por esses sentimentos que não são sarados. Aí sim, você vai conseguir se comunicar, que é o quê? Expressar o que você sente, o que você pensa, ouvir a opinião do outro. E se o outro não concorda com você, não tem problema. Nós somos diferentes, temos opiniões diferentes e vamos pensar um caminho para isso ser mais fácil, mas é só isso. Mas quando você usar a comunicação para buscar a aprovação do outro, para buscar a obediência do outro, você está lascado. Porque a comunicação não tem esse poder de dar isso para ninguém. Qual é o poder da comunicação? Comunicar. Só isso. Comunicar o que você pensa, falar o que você pensa, o que você sente e ouvir o que o outro pensa. E ouvir é uma questão de informações.
Mas quando você busca aceitação pela comunicação, quando você busca imposição, porque você quer o que no fundo? Você quer que a sua informação seja passada? Não. Sabe o que você quer no fundo? Você quer ser aceito, você quer ser valorizado. E isso a comunicação não pode te dar. Percebe? Aí você coloca na conta da comunicação uma coisa que ela não vai te dar. Então, muitas vezes a pessoa até pode te ouvir, pode ser carinhosa com você, mas se isso estiver dentro do seu coração, não há o que o outro fale para tirar isso de você. Tá fazendo sentido para vocês? Ficou algum ponto confuso? Vocês querem que eu esclareça um pouquinho melhor? Se vocês quiserem, manda aí para mim alguma dúvida que ficou sobre esse tema. Eu sei que é um tema... Sim, Dani, que bom que ficou muito compreendido. Você compreendeu, que bom. Silvan também compreendeu, que bom. Tudo muito claro, que bom, Ed. Que bom, Dona Zeila. Que bom. Muito sentido, como sempre. Obrigada, amor. Rosane, tudo bem? Às vezes eu uso o silêncio para me vingar. E é ruim reconhecer isso, né? Mas a partir do momento que você reconhece isso, a hora que você começar a silenciar, você vai falar, peraí, isso aqui só vai atrapalhar. Eu preciso resolver essa situação. E fala uma coisa para te ajudar, tá bom? Gimélia, uma coisa para te ajudar. É importante você expressar, não brigando, não xingando, mas você falar, olha, sabe aquilo que você falou para mim aquele dia? Me ofendeu, eu fiquei triste. Eu senti aquele momento que foi uma falta de cuidado seu. É importante, ao invés de você se vingar usando o silêncio, mas expressa o que te magoou. Expressa, não brigando, tá bom? Não é xingando, tá vendo aquele dia? Não, não. Senta e fala, aquele dia que você falou, eu me senti tão desvalorizado. Eu me senti tão desvalorizado. E eu queria que a gente resolvesse isso, porque quando você explica para o outro, você vai estar sinalizando para o outro que isso faz mal. E aí sim ele vai tomar cuidado para não fazer mais. E se ele repetir, aí é um problema de casal mesmo. Porque aí se você está do lado de alguém que está te fazendo mal e sabe que está te fazendo mal, já temos um outro problema, já não é de comunicação. Ok? Ficou muito bom, Ellen, parabéns. Obrigada, João Pedro. Estou conhecendo uma pessoa e quanto mais gosto dessa pessoa, mais me sinto insegura em expor minhas opiniões. Por que isso acontece? Nessa hora, Juju, o que é importante? Porque qual é o seu medo? Porque agora que você está conhecendo mais essa pessoa, você está gostando mais dela. Então você tem mais medo de perder essa pessoa. Só que olha como a sua emoção, por quê? Olha como a sua emoção está sendo traiçoeira. Isso vai impedindo você do quê? De ser você mesma. Então, Juju, se você está conhecendo essa pessoa agora, o que é importante? Você ser você. Porque essa pessoa, para ela gostar de você, ela precisa gostar de você. E o que é isso? Gostar das suas opiniões, gostar de quem você é, gostar do seu jeito de ser. Seja você. Se você está pensando, mas aí parece que agora eu estou com dificuldade de expor, se ele está com você até agora e está gostando disso, ele está gostando de você. Não mude agora no meio do caminho. Não mude. Então, por que isso está acontecendo? Porque agora que você está gostando mais, você tem mais medo de ser rejeitada. Então, nesse momento é o quê? Você lutar mesmo contra isso e falar, não, eu preciso me expor. Ele precisa gostar de quem eu sou. Então, expõe sua opinião, expõe o que você pensa e trabalhe isso no seu coração, essa insegurança. Porque isso não tem a ver com ele, entende? Não tem a ver com essa pessoa que você está conhecendo, isso tem a ver com você mesmo, que vai se manifestar com qualquer outra pessoa, entende? Então, não é um problema que está tendo no seu relacionamento agora, é uma questão do seu coração. Então, é importante você rever o porquê que você tem tanta falta de segurança em você mesma, se conheça, porque quanto mais você se conhecer, você vai... O que é se conhecer? É você reconhecer o que você tem de ruim para você melhorar e o que você tem de bom para você aumentar, ampliar isso dentro de você, explorar, entende? Então, é muito importante, nesse momento, Juju, você... Peraí, eu preciso expor quem eu sou. Então isso, eu não é que eu tô com dificuldade de me expor minha opinião para ele, eu tô com dificuldade de aceitar quem eu sou. Entende a diferença? Senão você vai ter todo um equilíbrio para falar com ele, mas o teu problema não é com ele. Eu estou com um problema comigo mesma, eu tenho dificuldade de reconhecer isso em mim. Eu estou com um problema comigo.
só está se manifestando a minha dificuldade em falar com ele. Então, nessa hora é importante você resolver aqui o seu problema. Qual que é? Você buscar essa aceitação, você descobrir o que você tem de bom e explorar, você descobrir o que tem de ruim e consertar, ok? Eu e meu esposo assistimos juntos. Foi bem esclarecido. Que legal, Mainara! Nossa, que legal! Muito bom saber disso. Já é a terceira live, tenho assistido junto com o meu noivo. Que legal! Muito bom, gente. Fica o convite estendido, tá bom? As pessoas que estão participando aqui da live, convide o seu noivo, a sua noiva, namorado, namorada, esposa, para ser um momento de vocês juntos, para vocês refletirem na relação de vocês. Fiquei muito feliz em saber disso, viu? Mainari e Gimeli também, fiquei muito feliz mesmo. A abstinência pode ser usada como uma forma de vingança? Eu não entendi, Silvan, essa questão da abstinência. Você podia explicar um pouquinho melhor para mim o que isso quer dizer? Top, amiga, você arrasa. Obrigada, Dani, Alzira, Ira. Legal. Ellen, acho os diálogos tão difíceis hoje em dia. As pessoas estão mais reativas. Às vezes prefiro deixar quieto para evitar desgastes. Então, Rosane, mas isso é um problema, sabia? Porque a gente nunca consegue deixar as coisas de lado. Uma hora que isso que você não engoliu legal, você põe para fora. Tem que tomar cuidado, porque às vezes, porque vai ser difícil, e isso acaba fazendo o quê? Você não se comunicar, você não vai falar, você não vai expor o que você pensa, você não vai expor o que você sente, e uma hora isso estoura. Que é aquela coisa, tudo bem, um dia você dá uma cutucada, então mesmo, mas é difícil, mas ser difícil o diálogo, você não tem que parar de dialogar, você tem que melhorar esse diálogo. Vamos descobrir juntos o que é, qual é o problema que nós temos aqui? Por que está difícil o nosso diálogo? Vamos descobrir que sentimentos estão se manifestando que está atrapalhando nossa comunicação? Não, tá difícil, eu vou parar. A gente não resolve largando, abandonando. A gente resolve como? Enfrentando, descobrindo aonde está esse problema. Vamos resolver. Quais sentimentos estão aparecendo aqui? Vamos resolver. Mas nunca deixando quieto. Gente, deixar quieto, preferir não ver, preferir deixar pra lá, isso a gente não resolve, a gente arruma mais problemas. Obrigada, Ellen, você é incrível. Que bom, Juju, que fez sentido pra você. Privar um ao outro da intimidade, com certeza. Também é uma forma de punir. Sim. Também, Silvan. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês.